Olá, meu nome é Juliana Guimarães, do Inglês para a Prova, e eu estou fazendo uma série de vídeos chamada Guia para seu mestrado. Este é o vídeo de número 5, e se você não viu os vídeos número 1, 2, 3 e 4, assista agora. Como faço isso? É só se inscrever aqui embaixo no nosso canal. No vídeo 4, nós falamos sobre indicações de cursos preparatórios para ANPAD. E eu dei uma sugestão para ajudar você aí na escolha. Mas muitas pessoas me falam assim, Juliana, eu pensei em desistir de fazer o mestrado. Sabe por quê? Eu tenho um problema. O meu problema é o inglês. Eu falei, opa, se você tem um problema e é o inglês, tem que haver uma solução. De preferência que seja rápido, porque o tempo está passando. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como nós podemos solucionar o problema da falta de inglês. Vamos lá? A primeira coisa que você tem que entender, aonde está o seu problema. Quando você me fala, o meu problema é inglês, eu te pergunto, na nossa pirâmide da leitura, ele está na base? Ou você consegue ler? Ou você consegue ler e compreender? Ler, compreender e interpretar? Aonde está o seu problema? Porque são coisas diferentes. Vamos entender aqui. Qual que é o nosso objetivo? ANPAD? ANPAD, nós vimos lá no vídeo 2, que fala o seguinte, olha, eu quero que você interprete. Interpretar tá no topo da pirâmide. Mas tá, eu preciso interpretar, mas eu estou aqui na base, Juliana. Eu não consigo nem ler. Então, eu estou lá embaixo, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro entender a base. Com a base, eu vou conseguir ler. Ler, eu vou compreender. O que é compreender? Compreender, você consegue decodificar, ou seja, você vê a palavra e sabe que é ela, e você entende o que está dizendo ali. E interpretar. Interpretar um passinho a mais. Então, você consegue ler, você compreende, interpretar e você tirar uma conclusão diante daqueles argumentos que o autor forneceu. Vou dar um exemplo do português para a gente entender essa pirâmide. Eu gosto muito deste poeta, o Mário Quintana. E vamos supor que você falasse comigo assim, Juliana, eu sei um poema do Mário Quintana chamado O Tempo, de cor. E eu pergunto para você, como é que você aprendeu? E você fala, eu ouvi e falei. Então, a pessoa foi falando, você repetiu e você memorizou. Você sabe de coração. Então, você poderia recitar o poema que você aprendeu ouvindo. O poema fala assim, o tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Mário Quintana. Então, olha, eu falei decor. Mas vamos supor que eu falei assim, deixa eu te mostrar aqui o poema. E te desse. Lê para mim. Eu não sei o que está escrito aí. Por que você não sabe? Porque você não conhece as palavras? Porque você não sabe a base? Você não sabe que o verbo é, o verb to be, né, no inglês? É verbo. Você não reconhece a palavra vida, você não sabe nem o que é isso. Você não sabe o que é casa, você não consegue... Você sabe o som, mas você nunca viu escrito. O que eu estou falando aqui? Você precisa da base. Vamos voltar na nossa pirâmide.
para ler, eu preciso conhecer a base estrutural. Sem saber o que é o substantivo vida, que isso é um verbo, que é ação, eu não consigo ler. Mas, se eu já tenho a base, eu leio. Vamos ler. O tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Eu consigo ler porque eu conheço a base. Eu tenho a parte estrutural. Você consegue compreender o que está escrito aqui? Sim, eu sei o que é a vida, dever, trouxemos para fazer em casa. Sim, eu sei o que é 6 horas. Vamos interpretar. Quando ele fala quando se vê já são 6 horas, o que ele quer dizer com isso? Interpretar isso, gente. O que ele quer dizer com isso? 6 horas nos remete a quê? A relógio. Eu tenho que saber que relógio que marca 6 horas se refere a tempo. Sexta-feira, o que é isso? Ó, 2 palavras, sexta com feira, né? Sexta-feira junto aqui é um dia da semana, novamente se referindo ao tempo, no caso da semana. Ó, Natal, o ano, olha as referências que ele está fazendo em relação ao tempo. O que ele quer dizer com esse início do poema? Como que você conclui? O que você entende disso aqui que ele está dizendo? Isto é interpretar. Observe que é um processo. Você precisa da base para ler, compreender e interpretar. O vídeo de hoje vai focar no problema do inglês, mas na base. O vídeo 7 vai focar no topo da pirâmide. Agora vamos ver algumas possibilidades para resolver o problema da falta estrutural do inglês. Bom, agora já sabemos que o nosso problema está ali na base. Eu preciso, então, resolver o meu problema do inglês. E a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Eu vou procurar um curso de inglês. Eu vou fazer um cursinho. Eu coloquei aqui curso de inglês tradicional. Por quê? Porque o curso de inglês tradicional, ele foca nas 4 habilidades. Listening, speaking, reading, writing. Qual é o foco dos cursinhos? Speaking. O foco é na conversação. Aí eu te pergunto, qual é o foco da prova de inglês do teste Champagne? É na conversação? Você precisa saber falar? Você precisa saber pronúncia? Não. Você precisa saber ler em inglês. E esse não é o foco do curso de inglês tradicional. Ah, mas ele também vai focar o reading? Sim. No pacote deles está lá incluso o reading. Mas as pessoas, a grande maioria das pessoas que procuram um curso de inglês tradicional, elas estão querendo é falar. O foco dela é, eu quero é falar inglês, eu quero viajar. Então, o reading não é tão assim enfatizado nos cursos de inglês tradicional. Uma outra coisa que você tem que ponderar é o tempo de estudo. Eu vou fazer AMPAD, mas eu quero fazer um curso de inglês tradicional. Você tem que pensar o seguinte, para você ter aquela base, nós falamos aqui na nossa pirâmide, para você ter essa base, você vai levar em torno de uns 2 anos para ter. Nossa, por que, Juliana? Porque o curso de inglês tradicional, ele não foca só no reading. Ele distribui, o tempo dele com listening, speaking, reading, writing. E dependendo do livro que você utilizar, você pode levar mais tempo ou menos. Eu trabalhei num cursinho de inglês que a gente usava um livro que eu acho ele excelente, ele chama English File. Ele é bem completo, é da editora Oxford. E ele, por exemplo, se você começasse no iniciante, um beginner, no mínimo 1 ano, o elementary, 1 ano e meio, se você quiser fazer ele bem corrido, é 1 ano. Mas é um livro muito rico, muito denso,
Eu aconselho fazer 1 ano e meio para você fazer ele bem feito. Então vai colocando aí 1 ano e meio, mais um. Na sequência ele tem um pre-intermediate, depois ele tem um intermediate. Ou seja, se você fosse fazer ali o básico que a gente pede, né? Assim, você tem que ter um mínimo ali para você conseguir ler inglês. Coloque aí 1 ano e meio a 2. Coloquei 2 anos porque normalmente essa é uma base. Claro que quando a gente vai fazer um curso de inglês, a gente pensa no nosso foco, o tempo de estudo e o preço. Você tem que fazer esse cálculo. Quanto que é mensal? Se são 2 anos para eu ter essa base, multiplica por 24, mais o material. Tem curso de inglês que cobra por semestre, tem curso que cobra anual. Aí você tem que ver. Então, essa é uma possibilidade, mas lembre-se, não é o foco do curso de inglês tradicional, o reading. Vamos ver uma segunda possibilidade para resolver o seu problema com o inglês. Tem gente que fala assim: eu acho que vai ser mais rápido se eu contratar um professor ou uma professora particular. A orientação que eu te dou é o seguinte: olhe a experiência. Por quê? Não basta saber inglês. Você tem que conhecer inglês, mas tem que ter o foco em preparação de provas especificamente para AMPAD. Eu sei inglês, mas eu preparo provas, mas eu não conheço AMPAD. São coisas diferentes. Eu preparo prova de AMPAD e preparo outras provas, e elas são provas distintas, tá? Então tem que conhecer a prova da AMPAD, tem que ter uma experiência. Porque o que acontece se ela não conhecer? Vamos lá pensar na nossa pirâmide de novo. Você quer fazer AMPAD, que é aqui o topo da pirâmide, interpretar, mas você está aqui na base, certo? Então você contrata um professor particular para ajudar você aqui na base, mas o seu foco é lá em cima, o topo da pirâmide, né? Que é interpretar. O que a pessoa vai fazer se ela não tiver experiência? Ela vai falar: bom, a pessoa não sabe nada de inglês e ela quer fazer uma prova. Eu vou lá na gramática. Mas ao mesmo tempo você fala: nossa, mas a prova tá aí, o que eu vou fazer? Ela vai lá e pega uma prova e tá com uma tradução. Aí ela te dá alguma coisa da gramática e pega a tradução. Será que isso vai funcionar? Será que ela sabe exatamente da gramática o que pode ser utilizado? O que isso da gramática e como que a gramática faz um link com a prova da AMPAD? A prova da AMPAD é de gramática? A tradução auxilia? Vamos pensar. Se você lê o edital, o que está escrito lá? Não é permitido o uso de dicionário na prova da AMPAD. Aí eu te pergunto, para que serve a tradução se eu não tenho dicionário? Porque as pessoas que estão presas na tradução estão presas no dicionário. Então pensa muito bem nisso na hora que você estiver estudando. O tempo de estudo. Se você está com um professor particular, normalmente você estipula com ele. Se for um professor experiente, ele já sabe o tempo que precisa. Se não for, ele provavelmente vai ficar um pouco perdido. E se você está muito no início, talvez a pessoa não vai saber exatamente te ajudar. Claro que tem o preço, né? Quanto que essa pessoa vai cobrar mensalmente, quantos meses você vai estudar, se ela vai te dar um material, porque a pessoa, se ela não tem experiência, ela vai tentar achar algum material pronto, ou pegar uma prova, ou uma gramática pronta. É isso que ela vai fazer. O que eu falo é o seguinte: cuidado, porque às vezes o professor particular ele é mais barato que as outras opções, mas o ponto é: pondere preço e experiência. E aí os outros fatores que você avalia, didática, tempo de estudo, enfim. Olhe isso, ponha na sua balança, para que você não tenha que gastar dinheiro, gastar tempo com outro curso. Ok? A terceira possibilidade que eu apresento para você para resolver o seu problema do inglês é o curso Gramática e Leitura. Esse curso é aqui do Inglês para a Prova e eu vou contar para você como é que ele surgiu.
Eu trabalho com provas desde 2005 e durante todos esses anos eu ia percebendo que as pessoas chegavam aqui, queria fazer um mestrado e o problema estava onde? Na base. E os meus cursos específicos são focados aonde? Na pirâmide. Como casar as duas coisas? Eu fiz então o quê? Eu vim aqui e falei, eu preciso criar um curso para ajudar as pessoas aqui na base. E aí eu criei o curso Gramática e Leitura. O que é a ideia dele? Você precisa das estruturas para ler o texto. Lembra do poema que nós lemos aqui no início, do Mário Quintana? Sem ter essa base, eu vou ler como? Então, o objetivo do Gramática e Leitura é fornecer uma base estrutural para que o aluno consiga ler textos em inglês. E para quem é esse curso, Juliana? Quando eu criei o Gramática e Leitura, eu pensei naquelas pessoas que vão fazer mestrado e doutorado e precisam dessa base. Mas hoje eu cheguei à seguinte conclusão: é qualquer pessoa, de qualquer idade, que deseja estudar a gramática com o fim da leitura, é muito bem-vindo para fazer o curso Gramática e Leitura. Não é um curso de conversação, não é um curso de listening, não é um curso de writing. É um curso de quê? Eu preciso te dar a base para você ler textos. E o nosso foco é qual tipo de textos? Textos acadêmicos e de revista. Então eu coloquei aqui, ó. De uma forma geral, o curso é para quem é iniciante ou pessoas que têm muito pouco conhecimento de inglês. Você fala assim, Juliana, meu inglês é assim, ó, sem nada. Gramática e Leitura é para você. Pessoas que só estudaram inglês no ensino médio. Tem gente que chega aqui e fala assim, eu só estudei verb to be. 3 anos estudando verb to be. Eu falo, que ótimo, você tem mestrado em verb to be. Ajuda a minha vida. Eu fico muito feliz. Brincadeira. Mas se você só tem o verb to be, o Gramática e Leitura é para você. Pessoas que já começaram vários cursinhos e param, né? Começa o cursinho, faz 6 meses e para. Aí muda de cursinho, faz 6 meses e para. Ou fez um semestre ou 2. Ou seja, se você começa e para, você sempre está ali no início. Então, Gramática e Leitura também é para você. Pessoas que estudaram inglês há muitos anos. Tem gente que fala assim, Juliana, nossa, a última vez que eu estudei inglês foi há 10 anos atrás. Eu estou me sentindo tão insegura e eu estou querendo retomar meus estudos. O Gramática e Leitura é também para você. Mas, Juliana, quanto tempo que é o curso Gramática e Leitura? Porque eu quero fazer o mestrado e tem que ser rápido. Então, pensando nisso, eu criei um curso que você pode fazer em 3 meses. Mas em 3 meses eu consigo ler alguma coisa? É claro que consegue. Eu sempre sugiro às pessoas, leiam lá os nossos depoimentos. Aonde que acha o depoimento? É só entrar lá, ó, Inglês para a Prova, depoimentos, gramática. E lá no depoimentos tem lá, Gramática e Leitura, você entra e vê. E uma coisa super interessante que ocorre nos depoimentos é o livro de literatura. Porque aqui no curso eu falo, olha, nós vamos ler um livro de literatura para iniciante. Aí todo mundo descabela, fala, meu Deus, vou ter que ler um livro. Sim, o livro é maravilhoso, gente. O livro é uma das boas experiências que eu trago das aulas presenciais. Eu já fazia isso há anos, aí eu trouxe para o meu próprio curso. No livro, a gente melhora vocabulário, a gente melhora fluidez na leitura. A gente tem a oportunidade de colocar todo o conteúdo ali gramatical que a gente está estudando num texto corrido. A gente faz compreensão e interpretação de texto com o livro. É tudo de bom. Leiam os depoimentos, você vai ver as pessoas citando o livro. É tão interessante. Tem gente que fala comigo assim, a melhor parte do curso foi o livro. Eu falei, que é isso? O livro? Você estava descabelando e agora falando que o livro. E eu fico muito feliz quando eu escuto isso. E o conteúdo? Nós vamos estudar toda a gramática de um inglês? Impossível. 3 meses? Impossível. O que eu fiz aqui? Eu fiz um filtro. Como eu trabalho com preparação de provas desde 2005, eu vi ali nas minhas pesquisas o que era importante dentro da gramática
para a gente poder ler textos acadêmicos e textos de revista. E ali eu cheguei num conteúdo. Lembramos que aqui o objetivo desse curso é te dar uma base mínima para te dar condições de ler textos em inglês. Inclusive, o curso chama Gramática e Leitura por quê? Porque durante o curso a gente vai aumentando a dificuldade dos textos. A gente termina o curso com um artigo tirado da Newsweek. O material. O material ele foi pensado para você que fala comigo assim, Juliana, eu não gosto de inglês, mas eu quero fazer um mestrado, então eu preciso passar pelo inglês. Outras pessoas falam assim, eu tenho uma resistência, um bloqueio, eu até não gosto de jeito nenhum. Outros eu falo assim, eu tenho muita dificuldade, não é que nem que eu não gosto, eu tenho muita dificuldade. Então eu pensei num material leve, um material gostoso, que você consiga fazer nesses 3 meses sem que seja pesado carregar aqui no seu ombro. Que seja alguma coisa pelo menos prazerosa e leve durante esses 3 meses. Não é que eu estou querendo falar assim, você está querendo ver se eu gosto do inglês. Se você gostar um pouquinho, tá ótimo, mas se for tranquilo de levar, se você chegar no final e falar assim, nossa, passou tão rápido que eu nem vi. É isso que eu quero. E o preço? Você pode entrar lá no nosso site, né, Inglês para a Prova, Gramática e Leitura, e dar uma olhada lá na nossa página dele. Se tiver alguma dúvida, é só enviar um e-mail, pode ser pelo WhatsApp, como você achar melhor. Uma pergunta que me fazem é, esse curso é preparatório para a prova? O curso Gramática e Leitura, ele faz parte da preparação para a prova. Vamos voltar lá na nossa pirâmide? Eu chamo de preparação em 2 etapas. Se você precisa de uma base estrutural, para ler textos, você começa com gramática e leitura e na sequência faz o curso específico para a ANPAD, porque o curso da ANPAD vai focar onde? Aqui, no topo da pirâmide. Mas eu preciso de onde? Da base. Então, gramática e leitura ele faz parte do processo, mas ele em si, ele não foca em prova nenhuma. Qual é o foco dele? Te dar uma base estrutural para te dar condições de ler textos em inglês. Mas Juliana, eu já tenho uma base de inglês, eu vou fazer a experiência de estudar sozinho. Então, se você escolheu estudar sozinho, já tem essa base de inglês, o vídeo de número 6 é para você. E se você ainda não inscreveu no canal, agora, inscreva-se logo aqui embaixo e aperte aquele sininho para você ser lembrado dos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui para nós e eu deixo um beijo para você e até o vídeo 6.